Este é um trabalho apresentado pelos alunos do curso de Engenharia da Produção da Univesp, na disciplina Projeto Integrador 4. O projeto trata do estudo da viabilidade técnica e econômica para instalar painéis solares nos pontos de ônibus, em um trecho da rodovia SP-50, na cidade de São José dos Campos. A proposta geral envolve a geração de energia a partir de fontes renováveis, o Brasil como exemplo para o mundo. O objetivo principal é atender uma necessidade do usuário de transporte público, focando na geração de energia de fontes renováveis. Polo de São José dos Campos, Santana, Grupo 5N2, segundo semestre de 2019, tendo como integrantes do grupo Eduardo do Vale, RA 1705-424, Eleonor Pedroso, RA 1716-211, Eugênio Duarte, RA 1713-149, Hugo Augusto, RA 1713-761, Lauren de Carvalho, RA 1716-500, Valdecir Hélio, RA 1716-221, tendo como orientador o professor Daniel Rosa. A apresentação desse projeto é pela metodologia do Design Thinking, que envolve as 5 principais fases do projeto. A fase 1 trata da descoberta do problema, na qual fomos até o trecho da rodovia SP-50 para entender o problema e descobrir o que precisávamos solucionar e também para conversar com alguns usuários do ponto de ônibus e assim ter um processo de empatia com eles, ou seja, entender o que eles vivem, o que sentem, o que eles querem realmente. Para a referida etapa, fizemos uma pesquisa de campo através de questionários direcionados para entender o usuário e também uma pesquisa de referência para estudar o assunto. A fase 2 trata da interpretação do problema, onde reunimos todas as informações coletadas na pesquisa de campo, nas pesquisas de referências, nas conversas com usuários, nos dados visuais onde sistematizamos o problema e também com as informações coletadas através de uma entrevista com o engenheiro eletricista. A fase 3 trata da ideação, ou seja, o momento que nós, integrantes do grupo, diante de todas as informações coletadas, nos reunimos para pensar e sugerimos ideias de solução ao problema. Em seguida, selecionamos as melhores ideias e prosseguimos com o projeto. A fase 4 trata da prototipação, onde foram avaliadas as melhores ideias para tentar tornar real a solução do problema. A fase 5 trata da análise e evolução, onde verificou-se a aplicação das soluções, ideias, reflexões, análise de quais diferenciais que poderão causar benefícios ao usuário e viabilidade econômica. E é o nosso objeto de estudo do Projeto Integrador 4, que se trata de um ponto de ônibus no trecho da rodovia SP-50, que percorre os bairros Alto da Ponte, Vila Cândida, Vila Paiva, Boa Vista, Boquirinha e Freitas, na cidade de São José dos Campos. E a gente percebe que ele está bem escuro mesmo, tanto o ponto de ônibus quanto ao seu redor. Fica próximo ao bairro Vila Cândida e realmente podemos observar que a falta de uma iluminação adequada acaba causando bastante transtornos para os moradores da região e que precisam usar este ponto. Indo até o ponto, eu também acabei tropeçando perto da calçada, o que prova também a dificuldade de um acesso no escuro. Fica bem difícil mesmo para quem precisa usar este ponto. Imaginem uma mãe com um carrinho de bebê ou um idoso que precisem usar o ponto. Certamente passa por esses transtornos. Com certeza, pontos assim precisam de uma melhoria com iluminação, trazendo mais conforto e segurança para seus usuários. A primeira análise foi a avaliação do questionário dos usuários, demonstrado pelo anexo A e neste gráfico. De acordo com os itens abordados, a principal reclamação dos usuários foi com relação à segurança, cerca de 80%, seguida da falta de acessibilidade, com cerca de 15%. A segunda análise foi a avaliação do questionário apresentado no anexo B.
De acordo com o especialista, engenheiro eletricista Rubens Ferreira, ficou constatado que existem obstáculos para implementar o sistema de energia solar, devido à falta de envolvimento por parte do governo, com falta de incentivos fiscais e financeiros. Há um atraso de 15 anos. No Brasil, existe apenas 1% de energia fotovoltaica em relação à matriz energética. Realmente estamos engatinhando e muito ainda precisa ser feito. O governo precisa assumir seu papel no desenvolvimento desse sistema. Prototipação. A criação do protótipo se deu nas seguintes etapas. Primeira etapa: escolha da estrutura do sistema fotovoltaico. A figura mostra o sistema escolhido por ser mais convencional e por possuir a voltagem do painel e também dos componentes em 12 volts. Se trata de um modo fotovoltaico autônomo constituído pelo painel solar, por um controlador de carga, bateria, caixa de distribuição, sensor fotoelétrico e luminária de LED. Segunda etapa: calculando as características do sistema iluminação. Foi utilizado o método de cálculo de lumens, calculando-se a quantidade de luminárias que seriam necessárias para iluminar toda a área interna do ponto. Terceira etapa: calculando a quantidade de painéis fotovoltaicos. Para dimensionar o painel gerador fotovoltaico, que atendesse cada ponto, foi levado em consideração o período de incidência solar mais crítico em São José dos Campos, mês de junho, o que busca o provimento das cargas em todo o período necessário. Quarta etapa: calculando a quantidade de baterias. Para determinar o número de baterias necessárias para manter cada ponto de ônibus, se fez necessário calcular o tempo de duração das mesmas quanto da utilização, sem que haja produção de energia por falta de luz solar. Quinta etapa: calculando a capacidade de controle de carga. A potência do controlador foi calculado de acordo com a dimensão do sistema fotovoltaico, bem como a carga requisitada. O cálculo da quantidade máxima de corrente utilizada no sistema, módulos solares e cargas requisitadas são imprescindíveis para definir a capacidade do controlador. Sexta etapa: construindo uma maquete. Após as 5 etapas, foram coletadas todas as informações técnicas, o que possibilitou a construção de uma maquete em escala de 1:100. Foram utilizados material em MDF, mini painel solar, resistor, LED e fios, conforme são mostradas nas imagens e vídeo a seguir. No vídeo a seguir é mostrado o funcionamento do painel solar. Observe que o painel solar absorve a luz emitida pelo aparelho celular, convertendo a energia luminosa em energia elétrica, fazendo-se com que a luminária LED do ponto se acenda. Também mostramos numa segunda maquete que a iluminação inadequada traz muito transtorno aos usuários, criando também um ambiente de muita insegurança. Essa maquete representa o ponto antes e após a instalação do sistema solar, e percebe-se a grande diferença de luminosidade entre as duas situações. Muitas vezes não existe nenhuma iluminação próxima ao local, e essa tem sido uma das reivindicações dos usuários dos pontos. A instalação do sistema não interfere na mobilidade dos usuários, proporcionando uma iluminação adequada. Portanto, essa é a idealização de como ficaria nosso projeto. Protótipo virtual. Após a construção da maquete física, foi elaborado o protótipo digital, conforme as imagens a seguir. Idealização do sistema fotovoltaico. Adaptação da luminária de LED. Vista superior, painéis solares. Vista traseira com grade de proteção. Vista traseira, sistema de distribuição e bateria.
Este gráfico da ANEEL demonstra o crescimento relevante pelo uso do sistema fotovoltaico e percebe-se que este crescimento continua com projeções para além do ano 2024. Também podemos verificar, de acordo com a pesquisa do Bluesol, o estado de São Paulo é um dos que mais tem investido em tecnologia fotovoltaica. Isso demonstra que existe uma demanda crescente, como existe também ofertas por produtos mais inovadores de empresas que estão desenvolvendo estes produtos e tornando-os cada vez mais acessíveis ao cidadão. Considerações finais. O objetivo desse projeto foi implementar uma forma de geração de energia alternativa e ao mesmo tempo limpa, sustentável, por meio da energia solar, onde fosse possível suprir as necessidades de iluminação, segurança, conforto e acessibilidade de usuários de ponto de ônibus. A partir dos levantamentos teóricos e cálculos constantes no relatório final, os resultados mostraram que seria possível a instalação do sistema fotovoltaico em ponto de ônibus. Porém, seria necessário que houvesse interesse por parte dos órgãos públicos, já que tal implementação demandará um certo custo financeiro. Entretanto, a busca por energia limpa e a sustentabilidade fazem parte dos projetos e avanços tecnológicos, visando sempre a busca da harmonia entre as áreas econômicas, sociais e também ambientais. Portanto, esse estudo atende não só o lado social, como também ambiental, lados que contribuem para a qualidade de vida atual e para as gerações futuras.